Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para o curso de Valuation. Essa será a nossa primeira aula. Se você está aí assistindo, você já sabe que Valuation é a palavra do momento. E quem não sabe a respeito disso, de fato precisa procurar entender, pois cada vez mais as organizações estão procurando por profissionais com essa especialidade. Mas antes de entrar para falar um pouco a respeito de Valuation, eu acho importante fazer uma pequena reflexão. E eu convido você a refletir junto comigo. O nosso objetivo, durante essa aula e durante todas as demais aulas que fazem parte desse curso, é compartilhar com você um pouco desse conhecimento, para que você tenha condições de entender como se faz uma valuation, bem como todos os elementos que devem ser observados para que se possa fazer uma boa avaliação. Ou seja, o conhecimento necessário para que você possa desempenhar um bom papel. Agora, vamos lá. Pensando um pouco sobre a palavra valuation, você já teve a curiosidade de fazer uma pesquisa no Google com a palavra-chave valuation? Hoje, no dia 21 de janeiro de 2020, foi colocada a palavra-chave valuation para se fazer uma pesquisa no Google. E sabe quantas palavras aproximadamente aparecem? 229 milhões. Ou seja, é um assunto que está muito presente também no mundo virtual. Haja visto a quantidade de notícias que estão relacionadas com esse tema. Viu como o assunto é importante? Agora, voltando para a palavra valuation. Sabia que você talvez já tenha feito uma avaliação de um ativo? Por exemplo, você já avaliou alguma coisa, carro, casa, moto, para comprar ou para vender? Se fez isso alguma vez na vida, com certeza tentou estabelecer um preço, valor máximo para pagar pelo ativo, no caso de uma compra, ou de um valor mínimo que você concordaria caso você fosse um vendedor. Se você já assistiu o programa Trato Feito na TV a cabo, você perceberá que para o RIC ter um bom lucro, ele precisa saber valorar o ativo que oferecem para ele, como quadros, joias, armas, etc., para em seguida ele estabelecer um bom preço para comprar, já tendo uma ideia de quanto de lucro ele pode obter na revenda. Eu recomendo que se assista pelo menos uma vez esse programa. Em Valuation, como você verá, o objetivo é determinar para o investidor o preço justo do ativo que ele deseja. Além disso, entende-se por valor o preço mais alto que poderia ser obtido se as cotas ou ações de uma empresa fossem vendidas em uma transação real de mercado. Sobre um outro ponto de vista, os ativos financeiros devem ser adquiridos com base na expectativa dos fluxos de caixa a serem recebidos no futuro, sendo essa a abordagem mais utilizada. Um ponto que você sempre deve ter em mente é de que a avaliação de uma empresa não é exatamente uma ciência exata, que exige a comprovação absoluta dos resultados. Os vetores levados em consideração para uma avaliação, vários dos quais constam no material do curso, tentam retratar a realidade esperada do ambiente econômico onde a empresa está inserida. E em busca desses vetores de valor, devemos considerar não apenas o ciclo de vida, desde empresas jovens até empresas maduras, mas também o setor de atividade da empresa, que pode variar de empresas de commodities até instituições financeiras e laboratórios farmacêuticos. Outra coisa interessante de se saber é a de que nos pequenos empreendimentos em via de expansão, a avaliação desempenha um papel fundamental na hora de procurar capitalistas de risco, venture capitalists, ou investidores em empresas de capital fechado, private equity, como fontes de fornecimento de capital próprio. A participação societária que ambos exigirão em troca de seus investimentos dependerá do valor que atribuírem à empresa. E ao crescerem e abrirem o capital, as avaliações determinarão o preço pela qual as ações da empresa serão lançadas no mercado na oferta pública inicial. Depois estabelecidas como empresas de capital aberto, as decisões referentes a destino dos investimentos,
níveis de endividamento e remuneração dos investidores serão afetadas pelas percepções de seu impacto no valor da empresa. E por que você deve se empenhar em estudar essa disciplina? A estimativa do valor justo de uma empresa tem como objetivo orientar os investidores em suas estratégias de compra e venda dos ativos. Por isso, a avaliação de empresas é uma das mais difíceis tarefas a serem realizadas pelos profissionais da área financeira, uma vez que depende da disponibilidade de informações detalhadas da atividade operacional da empresa. E isso significa que quem realiza avaliações tem a oportunidade de ser muito bem-sucedido profissionalmente. Apesar de existirem dezenas de modelos de avaliação, existem apenas duas abordagens quando falamos de valuation: a intrínseca e a relativa. Na avaliação intrínseca, parte-se de uma proposição simples. O valor intrínseco de um ativo é determinado pelos fluxos de caixa que se espera sejam gerados pelo bem durante sua vida útil e pelo grau de incerteza a eles associados. Dessa forma, os ativos com fluxos de caixa altos e estáveis devem valer mais que ativos com fluxos de caixa baixos e voláteis. Assim, deve-se pagar mais por imóveis com aluguéis mais altos e locatários mais estáveis e duradouros, que por outros mais especulativos, com aluguéis mais baixos e taxas de vagância com grande variabilidade. Embora o foco, em princípio, concentre-se na avaliação intrínseca, a maioria dos ativos é avaliada em bases relativas. Na avaliação relativa, o valor do ativo é estimado com base no preço de mercado de ativos semelhantes. Por exemplo, para se determinar quanto pagar por uma casa, verifica-se por quanto são vendidas casas semelhantes no bairro em que ela encontra-se situada. Quando se trata de ações, compara-se seu preço ao de ações similares, nesse caso, geralmente em seus grupos de pares. Por exemplo, a ExxonMobil será considerada uma ação a se comprar se ela estiver sendo negociada por preço correspondente a 8 vezes o lucro por ação, enquanto as ações de outras empresas de petróleo estão sendo negociadas a 12 vezes o lucro por ação. Isso significa que a ação da ExxonMobil está subavaliada, razão pela qual os investidores devem investir, pois no futuro ela deverá ter um desempenho semelhante às outras empresas do setor. O mesmo vale para qualquer outro ativo. Sabendo agora que existem duas abordagens, também é importante que você saiba que o melhor a fazer é adotar o meio termo, quando se trata de avaliação de empresas. A avaliação intrínseca oferece visão mais ampla dos fatores determinantes do valor de uma empresa ou ação. Mas existem ocasiões em que a avaliação relativa proporcionará uma estimativa mais realista do valor de mercado. Em geral, não há razão para escolher uma ou outra, pois nada impede que se adotem ambas as abordagens na avaliação do mesmo investimento. Na verdade, é possível melhorar as chances de sucesso investindo, por exemplo, em ações subavaliadas sob 2 pontos de vista: intrínseco e relativo. Por isso, muita gente considera que a determinação do valor de uma empresa é uma tarefa complexa, pois avaliar a empresa não envolve somente o seu patrimônio líquido, estoques, ativos, passivos ou as informações que constam nos relatórios e demonstrativos contábeis. Mas também se deve levar em consideração se a mesma possui credibilidade no mercado, uma marca sólida, uma boa carteira de clientes e de fornecedores, seu tempo de atuação, entre outros fatores que, dependendo da área de atuação, são relevantes no momento de fazer a valuation. Faz parte e é uma exigência de qualquer avaliação que se exista uma coerência e rigor conceituais na formulação do modelo de cálculo. Como já colocado, existem diversos modelos de avaliação, e em todos eles existem pressupostos, assim como níveis variados de subjetividade. Essa é a razão por que em finanças, justamente pelo maior rigor conceitual e coerência, a prioridade quando se trata de avaliar uma empresa
é dada aos modelos de avaliação que são baseados nos fluxos de caixa descontados e que veremos mais adiante. Bom, chegamos ao final da aula 1. Você tem material direcionado para a leitura. Vale a pena você ler esse material, que tem mais conteúdo para você aprender. E eu vejo você na aula 2, onde veremos os fatores que precisam ser abordados para uma boa avaliação. Até lá e bons estudos!